Dizem que andar de avião é mais seguro do que andar de carro. Estatisticamente, acontecem muito mais acidentes nas avenidas e rodovias do que durante voos. Mas será que os aeroportos também são tão seguros? Pode até ser que os acidentes sejam raros, mas já houve registros verdadeiramente aterrorizantes de pessoas que perderam a vida em dezenas de aeroportos espalhados pelo mundo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Uma decolagem de avião terminou em desespero e tragédia no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos. Na noite de 9 de maio de 2026, um homem pulou a cerca de segurança, entrou na pista e correu bem na frente de um avião da Frontier Airlines que seguia para Los Angeles. O Airbus A321 levava 224 passageiros e 7 tripulantes. Durante a aceleração para decolar, a aeronave atingiu o invasor. Logo depois do impacto, um princípio de incêndio começou em um dos motores, enquanto fumaça invadia a cabine. Os pilotos interromperam a decolagem imediatamente e iniciaram a evacuação pelos escorregadores de emergência. Quem estava a bordo descreveu momentos de muito medo. Alguns passageiros disseram que ouviram um estrondo antes de ver chamas saindo da asa. Outros acreditaram que o avião pudesse pegar fogo por completo. No fim da evacuação, 12 pessoas tiveram ferimentos leves e 5 delas foram levadas a hospitais da região. Pelas gravações da torre de controle, o piloto avisou aos controladores que o avião havia atingido uma pessoa na pista. Equipes de emergência chegaram rapidamente e conseguiram apagar o fogo em pouco tempo. As autoridades informaram que o homem não era funcionário do aeroporto. O aeroporto também anunciou uma revisão dos procedimentos de segurança, enquanto a Administração Federal de Aviação acompanha o caso para que não se repita. Foi um episódio raro, mas que mostrou como, em poucos segundos, uma tragédia terrível pode acontecer caso alguém consiga violar a segurança e invadir a pista do aeroporto. Germany Thompson, de apenas 26 anos, trabalhava como supervisora da equipe de bagagens no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, nos Estados Unidos, quando sofreu um acidente durante o descarregamento de um voo da Frontier Airlines. Segundo as autoridades, ela atuava na área onde os aviões estacionam para embarque, abastecimento e retirada de bagagens. Durante o serviço, seu cabelo ficou preso na esteira usada para levar as malas até o compartimento da aeronave. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A notícia abalou colegas, passageiros e principalmente a família. A mãe de Germany contou que falou com a filha pouco antes do expediente. Ela apenas disse que estava indo trabalhar e prometeu voltar para casa. Foi a última conversa entre as duas. Além do trabalho, Germany era apaixonada por basquete. Ela disputou campeonatos durante o ensino médio, jogou na faculdade e concluiu a graduação em sociologia. Universidades e antigos colegas divulgaram mensagens lembrando seu jeito alegre e dedicado. Depois do acidente, muita gente passou a questionar como algo assim pôde acontecer dentro de um aeroporto. A empresa responsável pelo serviço afirmou que a segurança sempre foi prioridade e prestou apoio à família. Infelizmente, quando se trabalha com máquinas de grande porte como essas, todo cuidado é pouco. E, nesse caso, quem pagou o preço mais alto foi Germany. No dia 17 de julho de 1999, duas mulheres que seguiam para uma viagem no aeroporto de Heathrow, em Londres, encontraram uma mala abandonada no estacionamento do Terminal 3. Quando a polícia abriu a bagagem, encontrou os restos de uma jovem, dando início a uma investigação que levaria mais de uma década para chegar ao responsável. A vítima foi identificada como Fátima Kama, cantora canadense de 28 anos, nascida no Marrocos. Ela estava em Londres há uma semana, visitando casas noturnas e se preparando para voltar ao Canadá. A identificação só foi possível porque familiares estranharam seu desaparecimento e entraram em contato com a polícia. Os investigadores descobriram que o estacionamento não era o local onde ela havia perdido a vida. Vestígios encontrados no apartamento onde Fátima morava, em Paddington, mostraram que o crime aconteceu lá. Impressões digitais, material biológico, registros de telefone e imagens de câmeras de segurança ajudaram a montar toda a sequência dos acontecimentos. As gravações mostravam o colega de apartamento Youssef Wahed transportando uma mala pesada até Heathrow antes de embarcar rumo ao Líbano. Ele desapareceu por anos e só foi localizado em 2010 no Bahrein, após uma longa busca internacional. Depois de ser levado ao Reino Unido, enfrentou julgamento e em 2011 foi condenado à prisão perpétua. Esse caso ficou famoso pela forma como a vítima foi encontrada dentro de uma mala no aeroporto e também pelo trabalho minucioso da polícia, que conseguiu ligar cada pista até chegar ao responsável.
Esse é um caso que ficou extremamente famoso no mundo todo em 2017, e ainda impressiona como tudo aconteceu em um aeroporto. Kim Jong-nam, o meio-irmão mais velho do líder norte-coreano Kim Jong-un, estava no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, esperando um voo para Macau quando foi abordado por duas mulheres. As imagens das câmeras de segurança mostram que tudo aconteceu em poucos segundos. Uma das mulheres se aproximou por trás, enquanto a outra colocou um pano com uma substância em seu rosto. Logo depois, as duas deixaram o local caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Kim conseguiu pedir ajuda aos funcionários do aeroporto e foi levado ao posto médico. No caminho para o hospital, porém, passou mal e morreu cerca de 20 minutos após o ataque. A investigação concluiu que ele havia sido exposto ao agente químico VX, uma substância extremamente tóxica e proibida por tratados internacionais. As duas mulheres foram presas dias depois. Durante o processo, afirmaram que acreditavam estar participando de uma gravação de pegadinhas e que não sabiam que estavam lidando com uma substância perigosa. As investigações apontaram ainda que 4 suspeitos ligados à Coreia do Norte deixaram a Malásia logo após o ataque. O caso provocou uma crise diplomática entre Malásia e Coreia do Norte, e até hoje é lembrado como um dos episódios mais chocantes já registrados dentro de um aeroporto. O jovem Callan West Pérez, de apenas 11 anos, estava viajando com seu pai, Giovanni Pérez, sem imaginar que logo perderia sua vida de forma horrível. O caso aconteceu no aeroporto regional de Elko, nos Estados Unidos, em abril de 2026. Segundo a investigação, os dois seguiam pelo norte de Nevada rumo a Reno, mas o carro alugado apresentou problemas na cidade de Winnemucca. Depois disso, eles foram até Elko para conseguir outro veículo. Já no aeroporto, pai e filho entraram juntos no banheiro. Câmeras de segurança registraram que eles voltaram para o mesmo local pouco depois e, em seguida, apenas o pai apareceu novamente. Equipes de emergência encontraram Callan ainda no banheiro e o levaram ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos infligidos pelo seu próprio pai. Durante a apuração, a polícia descobriu que o pai dizia sofrer de transtorno de estresse pós-traumático e enfrentava uma disputa pela guarda do menino com os avós maternos. Mesmo assim, os investigadores afirmaram que talvez nunca seja possível saber exatamente o que motivou o caso, já que o próprio pai, Giovanni, também morreu no local. Familiares lembraram que Callan era um garoto inteligente e gentil. O pior é que ele havia conquistado um prêmio escolar por uma redação sobre figura paterna. Depois da tragédia, a família anunciou que buscaria respostas e cobraria responsabilidades, dizendo que o sistema falhou em proteger o menino, mas, infelizmente, nada o trará de volta. Em poucos minutos, uma situação saiu completamente do controle no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Esse caso aconteceu durante a madrugada, no primeiro dia do ano de 2024. As câmeras de segurança registraram Kyler Effinger, de 30 anos, tentando abrir portas de embarque e até jogando um tênis contra uma janela. Depois de algumas tentativas, ele encontrou uma saída de emergência e conseguiu acessar a área restrita do aeroporto. Segundo a polícia, pouco antes da invasão, funcionários de uma loja haviam relatado um passageiro descalço, usando uma camisa amarela, que dizia ter sido roubado e estava causando confusão no terminal. Quando os agentes chegaram, ele já não estava mais lá. As imagens mostram Kyler correndo em direção ao pátio de aeronaves até alcançar um avião da Delta que se preparava para partir para São Francisco. A torre de controle foi avisada e a aeronave desligou o motor, mas minutos depois, equipes de segurança encontraram um homem desacordado na entrada do motor do avião. Ele não resistiu. O caso gerou uma grande investigação para entender como alguém conseguiu atravessar áreas consideradas altamente seguras e chegar tão perto de uma aeronave comercial sem ser impedido. Até hoje, o episódio é lembrado como um dos incidentes mais perturbadores já registrados em um aeroporto moderno, justamente por ter acontecido em um local onde a segurança deveria ser uma das maiores prioridades. Uma aeronave havia decolado de Nova York com destino a Dallas quando, cerca de 20 minutos depois, já a mais de 9.000 metros de altitude, um dos motores sofreu uma falha grave. A explosão lançou fragmentos contra a fuselagem e atingiu uma das janelas da cabine de passageiros. Com o vidro destruído, a aeronave perdeu pressão rapidamente. Máscaras de oxigênio caíram do teto, enquanto o avião iniciava uma descida de emergência. Dentro da cabine, passageiros relataram momentos de pânico e acreditaram que não conseguiriam
sair daquela situação. A passageira Jennifer Riordan, mãe de 2 filhos e moradora do estado do Novo México, foi a pessoa mais atingida pelo acidente. Outros passageiros conseguiram puxá-la de volta para dentro da aeronave, mas ela não resistiu aos ferimentos. Enquanto isso, a comandante Tammy Jo Schultz, uma das primeiras mulheres a pilotar caças na Marinha dos Estados Unidos, manteve a calma durante toda a emergência. Ela conseguiu pousar o avião com segurança no Aeroporto Internacional da Filadélfia, evitando que o acidente tivesse consequências ainda maiores. A investigação apontou sinais de fadiga no metal de uma das pás do motor, o que teria provocado a falha. Depois do caso, a Southwest reforçou as inspeções em sua frota, mas não tem nada que eles possam fazer para trazer a Jennifer de volta. Uma senhora de 75 anos, chamada Bernice Kekona, estava voltando das suas férias em Maui, fazendo conexão no aeroporto de Portland, Estados Unidos, para seguir viagem quando um acidente mudou completamente o destino da família. Segundo a ação apresentada pelos parentes, eles haviam solicitado com antecedência o serviço de acompanhamento em cadeira de rodas para levá-la até o próximo voo. Imagens das câmeras de segurança, porém, mostram Bernice andando sozinha pelo terminal depois de desembarcar. Em determinado momento, ela acabou confundindo uma escada rolante com um elevador. Ao tentar seguir caminho, perdeu o controle da cadeira e caiu. Pessoas que estavam por perto correram para ajudar, mas ela sofreu vários ferimentos. Bernice passou meses internada e enfrentou várias complicações, entre elas uma infecção em um dos pés que levou à amputação de parte da perna. Um dia após a cirurgia, ela morreu. A família afirma que sua morte poderia ter sido evitada se o serviço de assistência tivesse sido prestado até o fim do trajeto, como esperado. Já a Alaska Airlines declarou que Bernice teria recusado o acompanhamento durante o percurso e decidido seguir sozinha até o portão de embarque. A empresa também informou que não havia registro de limitações cognitivas, visuais ou auditivas na reserva da passageira, independentemente da disputa. Esse caso mostra como é importante para os passageiros que precisam de apoio dentro dos aeroportos ter assistência adequada. Se o serviço tivesse sido prestado com mais cuidado, talvez ela ainda estaria entre nós até os dias de hoje. Esse caso aconteceu em Orlando e mostra como nem sempre os maiores riscos em aeroportos estão dentro das aeronaves. Na noite de 7 de maio de 2026, um funcionário da Delta Airlines morreu durante o trabalho após um acidente na área de operação do aeroporto. Segundo as informações, um veículo utilizado para rebocar aeronaves em solo atingiu uma ponte de embarque enquanto passageiros ainda estavam dentro de um avião da companhia. O impacto mobilizou equipes de emergência e interrompeu as operações em parte do terminal. Quem estava a bordo do voo 2593 contou que passou quase 3 horas esperando sem saber o que havia acontecido. Muitos acreditaram que fosse apenas um exercício de segurança. Só depois o piloto informou que um incidente grave havia ocorrido, deixando passageiros e tripulações em choque. Outras aeronaves que seguiam para o mesmo portão também precisaram aguardar autorização para estacionar. Passageiros relataram a quantidade de viaturas na pista e disseram que o clima mudou completamente quando descobriram que um trabalhador havia perdido a vida durante o serviço. Pouco depois, o Instituto Médico Legal confirmou que a morte foi considerada acidental. A Delta divulgou uma nota afirmando que toda a equipe estava profundamente abalada e que prestaria apoio aos familiares e aos funcionários de Orlando. É um tipo de acidente muito raro de acontecer, mas mostra como é arriscada a vida de quem trabalha todos os dias nos bastidores da aviação. Esse é um caso muito triste que aconteceu em uma noite de 2023. Um voo da Delta Airlines, que havia partido de Los Angeles, já estava taxiando até o portão de desembarque no aeroporto de San Antonio, Texas, quando um grave acidente interrompeu completamente as operações. Por volta das 22 horas e 25 minutos, equipes de emergência foram acionadas depois que um funcionário da equipe de solo acabou sendo atingido pelo motor da aeronave, que ainda permanecia ligado durante a aproximação ao terminal. Passageiros que estavam no aeroporto perceberam a movimentação, com bombeiros, policiais e equipes especializadas cercando rapidamente a área. A vítima foi identificada dias depois como David Renner, de 27 anos. Ele trabalhava para a Unifi Aviation, empresa contratada pela Delta para prestar serviços de apoio em solo. Tanto a companhia aérea quanto a empresa divulgaram notas lamentando a perda, afirmando que prestariam assistência à família e aos colegas de trabalho. Durante a apuração, o IML concluiu que a morte não foi acidental, mas também não foi um homicídio.
episódio. Com essa informação, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos decidiu não abrir uma investigação sobre segurança operacional, afirmando que não havia indícios de falha no avião nem na infraestrutura do aeroporto. Mesmo assim, o episódio causou grande impacto entre passageiros e funcionários, além da tristeza pela perda de um trabalhador de apenas 27 anos. O caso também chamou atenção principalmente para a saúde mental e emocional de quem enfrenta diariamente trabalhos perto de máquinas perigosas, como a turbina de um avião. Antes de virar cenário de um dos atentados mais famosos da história recente, o aeroporto de Cabul já estava passando por dias de tensão graças à grande operação de retirada de milhares de pessoas do Afeganistão. Em 26 de agosto de 2021, uma multidão se concentrava nos portões tentando embarcar quando o pior aconteceu em questão de segundos. 2 ataques atingiram a área próxima ao aeroporto. Um deles aconteceu perto do Abbey Gate, um dos principais acessos ao local, e foi seguido por disparos. O que já era um ambiente de desespero virou uma cena de caos, com pessoas correndo sem saber para onde ir enquanto equipes de emergência tentavam prestar socorro. Entre as vítimas estavam 13 militares americanos, que participavam da operação de evacuação. Outras 18 pessoas da mesma equipe ficaram feridas. Além disso, dezenas de civis afegãos perderam a vida. Nos dias seguintes, as autoridades confirmaram que o número total de vítimas civis ultrapassou a marca de 100 pessoas. Mesmo após o atentado, a operação de evacuação continuou. Nas horas anteriores ao ataque, milhares de pessoas já haviam sido retiradas do país em voos militares, e os trabalhos seguiram apesar do clima de medo e da possibilidade de novos ataques. Até hoje, esse episódio é lembrado como um dos momentos mais trágicos já registrados nas proximidades de um aeroporto, mostrando como um local de partida e esperança pode, em poucos instantes, ser tomado por uma das maiores tragédias daquela época. Um acidente fatal no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, chamou muita atenção por ter acontecido durante um turno de trabalho aparentemente normal, mas que terminou em uma tragédia na área de serviço do aeroporto. A vítima foi John Lacayanga, de 28 anos, funcionário da empresa Danata, responsável por serviços de apoio em solo. Na noite de 18 de janeiro de 2026, por volta das 7 horas, equipes de emergência foram chamadas para uma estrada de serviço entre o Terminal 3 e o Terminal Internacional, após a informação de um acidente envolvendo um veículo de apoio. Quando os socorristas chegaram, encontraram John sob uma plataforma de carga que ele estava rebocando. Segundo as autoridades, nenhum outro veículo participou do acidente, o que levou o caso a ser tratado como um incidente isolado. Mesmo assim, as circunstâncias exatas ainda precisavam ser esclarecidas. Representantes do órgão responsável pela segurança no trabalho da Califórnia estiveram no local para entrevistar funcionários e acompanhar a investigação. A empresa também informou que estava colaborando com as autoridades para entender exatamente o que aconteceu. Em nota, a Danata lamentou a perda do funcionário e afirmou que estava oferecendo apoio à família, aos amigos e aos colegas de trabalho durante aquele momento difícil. Casos como esse mostram que, além dos riscos envolvendo aeronaves, muitas atividades de bastidores também exigem atenção constante, mesmo longe dos passageiros. Um pequeno erro ou um acidente inesperado pode acabar completamente com uma vida, que tem valor inestimável. Mais um caso chocante, dessa vez no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Um avião da Air Canada Express, operado pela Jazz Aviation, acabava de chegar de Montreal com 72 passageiros e 4 tripulantes quando bateu em um veículo de emergência que atravessava a pista. O impacto foi tão forte que a parte da frente da aeronave ficou completamente destruída. Os 2 pilotos não resistiram. Além disso, 41 pessoas precisaram de atendimento médico e pelo menos 9 ficaram em estado grave nas primeiras horas após o acidente. Quem estava em outros aviões também viveu momentos de tensão. Passageiros relataram que viram uma grande movimentação de equipes de resgate e, ao olhar pela janela, perceberam que algo muito sério havia acontecido. Muitos só descobriram a gravidade da situação depois dos anúncios feitos pelos pilotos. Com o acidente, o aeroporto foi totalmente fechado por várias horas. Voos foram cancelados, desviados para outros aeroportos e milhares de pessoas tiveram seus planos interrompidos enquanto as equipes trabalhavam no local. As primeiras informações indicavam que o caminhão de emergência seguia para atender outra ocorrência quando entrou na pista. A gravação das comunicações da torre de controle mostra tentativas desesperadas para impedir a colisão, mas já era tarde demais. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.